Né, eu não sei o que causa mais polêmica, se é você acompanhar o meu conteúdo ou ter escrevido a Bíblia freestyle. O que é que causa mais polêmica? Quando nós começamos a conversar, até você falou sobre isso, Sim. né? Você falou, pô, eu falei, cara, quero te conhecer e tal, não sei o quê. E aí eu falei pra ele, aí você falou assim, pô, a gente ia andar junto aí, se associar na imagem, não vai ficar ruim, né? Eu falei, quem ainda tem alguma reputação a zelar é você, cara, eu já tô queimado há uma década, né? Eu fui tratado, por conta desse livro aí, como herege. De forma herética por causa desse livro. Só que o interessante é que não foram os acadêmicos até, que os estudiosos da escritura, Sim. o pessoal de faculdade que botou esse rótulo. Foram, às vezes, os imbecis, como tem em todas as áreas, assim, né? Galera que, às vezes, não teve um pouquinho de paciência para olhar. É só a crítica, simplesmente pela forma. E paráfrase de Bíblia tá lotado, tem de monte por aí. Não, no próprio culto, o pastor sempre, geralmente, ele pega e torna mais popular a compreensão da Bíblia. Toda pregação é uma paráfrase. Toda pregação é isso, é verdade. E, vou começar lendo pra galera ter uma noção do que é. Pode ser só o primeiro capítulo aqui? Aí. Ele começa com Mateus, ele fala assim, Livro da geração de Jesus, o cara, da descendência de Davi e também de Abraão. Depois de Abraão, muito sexo foi feito e muitas crianças nasceram por conta disso. Essas crianças cresceram, se tornaram adultos e também fizeram mais sexo ainda. Até que 41 gerações se passaram e nasceu um cara muito jóia chamado José. Esse tal de José era especial porque quando a Dona Maria, sua noiva, apareceu dizendo que estava grávida do Espírito Santo, embora a história cheirasse a chifre, isso é muito bom, ainda assim ele foi paciente, tendo resolvido terminar o noivado discretamente. Só que naquela noite um anjo apareceu no meio do sonho e de maneira bem convincente o persuadiu a aceitar a missão de ser pai do Filho de Deus. Eita homem santo esse tal de José. O moleque que se chamaria Jesus, além de nascer de uma virgem, para não desmentir a profecia, também viria a salvar o povo das cagadas deles. José, cabra macho e obediente, não transou com a Dona Maria até que nascesse o menino que o ultrassom celestial havia prometido. Então aqui você desaponta muito o crente pela linguagem e desaponta o católico quando diz que não transou até que Maria tivesse o menino. Causa polêmica. Na verdade, o católico faz uma manobra nesse negócio aí, falando que quando fala dos irmãos de Jesus, na verdade seriam primos, né? Uhum. Só que é uma forçação de contexto grande, que não há consenso histórico sobre isso daí, né? Agora, eu vou te falar na real. Imagina assim, a sua esposa, veio um anjo e te convenceu. Você já tem que ser um cara assim, fora da curva para assumir esse BO. Sim. Agora, você nunca mais poder transar com ela e ainda permanecer casado e não poder transar com ninguém... Podia ser arrebatado logo. Velho, esse cara, então, tinha que ter uma devoção a José, então. Mais José, do que a Maria. O que a Maria fez? É verdade. Esse é um ponto de vista interessante, cara. Se o cara aceitou tudo isso... E não tô isso... desmerecendo a Maria, beleza, mas o cara é o cara, mano. Ué, que farda é? Deus tá de sacanagem com esse cara, Esse ponto de vista é engraçado, cara. Se o cara aceitou isso, ainda ficou o tempo todo sem transar, o santo é ele. O santo é ele? É verdade, cara. Isso isso que acontece com a comédia. Essa observação bem-humorada, às vezes, raciocinar sobre um assunto é engraçado, fugir do óbvio. Isso que você acabou de fazer pra mim soou como uma piada. Foi muito engraçado, assim, pensar. Nunca pensei nesse ponto de vista de José, assim. Eu pensei nessa paráfrase. Eu fui pra igreja em 95. E era uma igreja penteca, via uns anjos em lâmpada, aquelas paradas todas, né? Sim. Eu só sobrevivi à igreja, cara, porque eu vi coisas verdadeiras na vida de pessoas lá que foi deslumbrante. Eu virei e falei, cara, eu quero isso pra minha vida. Mas eu já era um cara que curtiu o Deus metal, essa parada toda. Aí imagina você cair dentro de um lugar... Eu fui por conta de amigos que me evangelizaram, que Sim. Foi muito interessante. Mas eu tinha cabelo grande e a igreja fala assim, tira os brincos... Anda de cabelo preso, pelo menos não fizeram eu cortar o cabelo, e não use camiseta de banda no culto. Mas o que tinha de interessante, que me atraiu, Bíblia, vivência comunitária, foi tão deslumbrante, velho, que eu achei o preço para pagar nesse aspecto pequeno. Então, no convívio da igreja, eu me submeti àquilo lá, mas a gente tinha a nossa vida, quando saía à noite, quando ia... Eu queria evangelizar meus amigos no sentido de compartilhar minha fé, né? Você tinha quantos anos nessa época? 16 anos, cara. Cara, como é ter tanta personalidade? Primeiro, em 95, que eu acho que o conhecimento até teológico era um pouco menor, assim, era menos difundido. Era muito restrito aos guetos tradicionais. Sim.
Então não era uma coisa como hoje, que a gente tem internet, né? Isso. Mas o que aconteceu? Aconteceu que no meio dessa confusão toda, a gente, nesse desejo de compartilhar alguma coisa com os amigos, dos buracos de onde a gente veio, fez a gente tolerar essas paradas todas. Só que eu não comecei esse projeto nessa época. Sim. Mas as Bíblias, cara, boa parte das Bíblias que se tem hoje não eram publicadas. As traduções com linguagem mais contemporânea. A galera às vezes não entende que tradução tem que ser refeita de tempos em tempos. Não é porque a outra era ruim, é porque, embora o grego e o hebraico lá bíblico são linguagens já estabilizadas, o hebraico bíblico não é nem o que fala em Israel. Sim. É uma coisa morta já. A nossa língua não é. Então, por exemplo, tem coisa que é xingamento que às vezes amanhã não é mais. Ah, você vai no Rio de Janeiro, nada é xingamento lá, cara. É uma coisa impressionante. Então, tem lugares que você fica extremamente à vontade quando você vai conversar mais informalmente. Eu fui uma vez, a primeira vez que eu fui para Recife. Sim. Preguei numa conferência gigantesca, um cara me procurou no final e falou assim para mim, nesses termos, ele falou assim, cara, sua pregação foi escrota pra caramba, mano. E eu assim, pô, o cara falou isso na minha cara, velho. E eu assim, tá, né, tal. Aí, anos depois, eu tava em Curitiba, trombei com um outro cara que era de Recife, e eu vi o cara usando essa expressão escroto em outro contexto. E de repente eu descobri que o escroto era uma gíria pra legal pra caramba. Sim. Eu falei pra ele, cara, escroto lá em Minas é o saco do cara, velho. É a referência ao pior que tem. Exato. Então, eu li a Bíblia e as versões eram muito tradicionais. A minha visão, inclusive, é esquisito, porque eu ainda lembro do texto que eu li pelas primeiras vezes, mesmo que eu tenha hoje versões mais contemporâneas. Sim. E aí, assim, Deus, pra mim, fala tu, vós, fala concupiscência, jaquitância, um tanto de expressão que... Caramba, velho. E na época tinha que andar com o dicionário. Não tinha internet, não tinha celular. Então eu carregava a Bíblia e o dicionário. Você ia lendo e ia pro dicionário. E na época eu pensei assim, já pensou uma Bíblia que falasse na língua dos seres humanos? E para sair depois essas versões, nova tradução na linguagem de hoje, teve uns ensaios. E alguns foram muito mal recebidos na época. O povo recebia e falava, Deus não fala assim. Chamar Deus de você era um absurdo, né? E é uma coisa que a gente não tá ligado, que a escolha por fazer a tradução para formas mais conservadoras, no sentido da linguagem mais formal, isso foi escolhido porque a linguagem formal transcende o tempo. Por exemplo, se você escrever no português mais correto possível, ele é razoavelmente o mesmo com o passar das décadas. Mas quando você escreve igual eu escrevi, do jeito que é dois caras conversando no boteco, como você disse, isso aí tem data de validade. Daqui 10 anos... muda mais rápido. Muito mais. É verdade, é verdade. Então a escolha dos caras de fazer a tradução, porque o grego, por exemplo, do Novo Testamento, ele é coloquial. Ele é um grego que eles chamam de koiné, que seria um grego de conversa, não um grego acadêmico. Sim. Só que na hora de traduzir, você fala assim, o grego está estabilizado. Mas a língua portuguesa não, então tem que escolher. O que você quer fazer? Você quer fazer um texto que seja claramente entendido, mas que perde o sentido rápido? Ou você quer fazer um texto altamente estabilizado, mas que o cara vai precisar de auxílios ao leitor para conseguir entender até a própria língua dele? Então, quando você... primeira coisa que eu queria falar, tipo, eu acho que ainda fiquei impressionado como um cara com 17 anos consegue... Pô, eu tenho essa visão aqui, eu curto rock, eu tenho o meu estilo, mas essa mensagem aqui do evangelho é tão forte que eu vou me submeter aqui, apesar de manter as minhas crenças. Porque você manteve, até tá com a camisa do Iron Maiden, então você sempre foi o cara do rock, o cara... Sim. Um pouco mais pra frente do seu tempo ali naquele contexto. Mas havia um movimento acontecendo. Havia um movimento, assim, de ministérios que começaram a trabalhar especificamente com tribos urbanas, essa parada toda. Ah, então você não estava isolado nisso. Não, só que não tinha internet. Sim. Eu recebi um cara essa semana na minha casa, lá em Uberlândia, que era de região de Belo Horizonte. Esse cara é vocalista de uma banda de heavy metal cristão. Mas uma banda espetacular. O cara parece o Bruce Dickinson cantando. Sim. Uma coisa fora da curva. Qual o nome? A banda chama Dynasty. Espetacular, heavy metal e tal. Sim. Só que aí quando o cara chegou em Uberlândia, eu fui buscar ele de carro lá, levar pra gente tomar um café, eu encontrei com o cara, eu olhei pra ele e falei, mano, nós viramos dois velhos, cara. Se alguém olhar pra nós, fala, esse cara mexe é peão de fazenda e esse outro aí é um pescador. A gente não tem perfil disso tudo, né? Sim. Agora, eu conheci esse cara por correspondência.
Você imagina que nessa época a gente comprava revistas de rock, e eu não tô falando de material cristão, Rock Brigade, revistas que saíam nas bancas e botava anúncio. Ah, você que curte as bandas, aí punham umas bandas cristãs lá, e aí você via outros caras e começava a corresponder. Eu troquei carta com esse cara, velho. Caramba. Eu fiz amizade dessa época. Depois ele montou uma banda, depois eu conheci esse cara. Eu rodei como motorista de banda lá de Uberlândia durante muitos anos. Que legal. E aí a gente foi flexionando o modelo cultural das igrejas, mas não foi um mérito nosso, porque eu tava lá no interior, aqui em São Paulo tinha movimentos muito fortes, algumas coisas que ainda existem, mas não existe mais essa expressão direta, até porque não é relevante. Se você vê um cara hoje com camisa do Iron na rua, talvez ele seja pagodeiro. Porque mudou tudo, cara. Mudou tudo. Hoje vende camisa do Ramones na Renner, na C&A. Sim. Eu escondi as minhas, cara. Eu tenho vergonha de usar. Tem camisa de banda de punk com glitter. Com glitter, é verdade. Eu guardei esse negócio. Falei, daqui uns 20 anos, quando passar essa onda, eu volto a tirar as camisas do armário, né?